Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Quero saudar a todos os irmãos e amigos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero te convidar para que fique conosco por alguns minutos, onde estaremos meditando na gloriosa, poderosa, maravilhosa e santa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Para tal, eu te convido a abrirmos as nossas Bíblias. Se você pode abri-la, se você tem uma Bíblia, poderá abri-la comigo. Se não, acompanha-me atentamente, porque Deus tem uma palavra para a tua vida. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, hoje nós vamos falar no capítulo 5, começando no primeiro versículo que nos diz assim: Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Ô pastor Gerson, o senhor está entrando numa parte muito difícil que eu não entendi nada. Calma lá que nós vamos conversar. Olha o primeiro versículo aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens. Aqui o escritor, meus irmãos, aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nós já falamos nos capítulos anteriores que ele está tentando provar para os judeus ou para os hebreus que se convertiam a Cristo, que Jesus Cristo era um sumo sacerdote maior do que os sacerdotes da ordem levítica do Antigo Testamento. Ele estava querendo provar aqui que os sacerdotes do Antigo Testamento eram, na verdade, um tipo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Páscoa, era um tipo de Cristo, assim como a rocha no deserto era um tipo de Cristo. Ele estava provando também que os sacerdotes do Antigo Testamento tipificavam a Jesus Cristo, só que com uma diferença. Devagar, ele tenta provar para os irmãos ali, os hebreus, os judeus, que Jesus Cristo era maior, é maior do que todo sumo sacerdote do Antigo Testamento. E aqui no primeiro versículo, então, ele diz: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, da onde vinham os sacerdotes? Eles vinham da tribo de Levi, eles eram tomados dentre os homens, eram homens escolhidos por Deus. Aqui todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens. Mas por que é que Deus os separava para o sacerdócio? Para que eles fossem intercessores dos próprios homens, dos seus servos. E diz então assim, eles eram constituídos a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Quer dizer, eles eram sacerdotes do Antigo Testamento, eram homens que se preocupavam com a parte espiritual do povo, se o povo estava bem com Deus, como é que estava a situação espiritual do povo judeu, daqueles que serviam a Deus. Então, este era o trabalho do sumo sacerdote, se preocupar com a parte interior do ser humano, do homem, com o homem interior, com a alma e com o espírito da população, daqueles que serviam e adoravam a Deus. E aqui diz, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Quer dizer, esse sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava no lugar santo dos santos, dentro do tabernáculo, ou depois, posteriormente, no templo de Salomão, onde ele oferecia primeiro um sacrifício por si próprio, e depois ele vinha, oferecia um sacrifício por todo o povo. E ali a glória de Deus era derramada, e o Senhor perdoava o povo com aquela atitude do sumo sacerdote. E o escritor aos Hebreus está dizendo agora, meus irmãos, no verso 2 ele diz: e possa, olha só, compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele está provando que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, mesmo que era um homem escolhido por Deus, mesmo que era um homem que andava na direção de Deus, mesmo sendo um homem que intercedia pelo povo, em favor do povo diante de Deus, ele está dizendo que aquele homem também tinha fraquezas. Eles cometiam pecados. Por isso, verso 3, por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta de pecados. Então ele está dizendo que o sumo sacerdote, por ser uma pessoa frágil, como um ser humano, que todo homem é pecador, todo homem é frágil, ele, quando ia oferecer um sacrifício pelo povo, ele oferecia primeiro por si mesmo e depois pelo povo, para que Deus perdoasse os seus próprios pecados, para depois interceder pelo povo. E o verso 4 diz: ninguém toma para si esta honra, senão os que estão chamados por Deus, como Arão. Quer dizer, Deus escolhia a dedo o sumo sacerdote.
E para ser sumo sacerdote tinha que ser descendente de Arão. Arão era irmão de Moisés. Nós conhecemos a história. E aqui, meus irmãos amados, então, dentre os levitas, Deus escolhia um para ser sumo sacerdote. Está apontando para Jesus Cristo. Só que com uma diferença. O sumo sacerdote precisava oferecer sacrifício por ele e depois pelo povo. Jesus não precisou disso, porque ele nunca pecou. Ele ofereceu um único sacrifício a Deus, em nosso favor. Ele ofereceu o sacrifício por nós diante de Deus, mas não por ele próprio, porque ele nunca pecou. Mas ele ali, quando morreu na cruz do Calvário, ele se ofereceu por mim, se ofereceu por você diante do Pai, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. O homem só morre porque peca. O pecado é que gera a morte. O salário do pecado é a morte. Você peca, nós pecamos, por isso morremos. Mas Jesus nunca pecou. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, não teve nenhum pecado. Nem quando criança, nem na adolescência, nem quando assumiu uma idade de adulto aos 30 anos, ele nunca pecou, meus irmãos. Então, se ele não pecou, queridos, ele não precisaria morrer. Se o salário do pecado é a morte, então Jesus não precisava morrer, porque ele não cometeu pecados. Mas aí veio o mistério, ele disse, não, eu vou morrer pelo Gerson. Eu vou morrer por aquele ouvinte lá da rádio que estará me ouvindo a palavra e me aceitando como Salvador. Eu vou morrer, eu vou pagar o preço dos seus pecados. Então o Senhor Jesus na cruz, ele toma sobre si os meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados, e crava na cruz ali no momento da cruz, ele estava, meus irmãos, dizendo, Pai, eu estou aqui, o Senhor é santo, Pai, o Senhor não pode aceitar pecado, então eu quero que o Senhor agora, ó Pai, que o Senhor castigue o pecador, mas não o próprio pecador, castigue o pecado do pecador, mas em mim, Pai. Aqui estou eu. A Bíblia diz isso, que Jesus assumiu a forma de homem para no corpo de homem ele vencer o pecado. E ali ele pôde morrer por nós. Então, naquele momento, ele toma para si essa responsabilidade. Pai, todo o castigo que o Senhor deveria trazer sobre o Gerson, eu quero que o Senhor traga agora sobre mim, Pai. Todo o castigo que o Senhor deveria trazer sobre o João, eu quero que o Senhor traga sobre mim. Por isso, aquela hora, aquele momento, a natureza não suportou. O sol escureceu, a terra tremeu, meus irmãos. Mas por que a natureza não suportou? Foi uma guerra travada, uma guerra espiritual. E ela se tornava agora física porque era um homem morrendo por nós, à vista de todos os homens, um homem que não cometeu pecados. Porque Jesus Cristo é Deus, meus irmãos, viu? Ele se tornou homem. E eu já disse para vocês, como homem, ele tem mãe e não tem pai. E como Deus, ele tem pai e não tem mãe. E eu quero orar por você agora. Querido Senhor, eu te louvo por estarmos na tua presença. Quero rogar-te, meu Deus, em favor de todos os meus queridos ouvintes. Visite a cada um. Entre nos lares, Senhor. Traga esclarecimento aos corações. Quebre todas as barreiras. Introduza bênçãos sobre bênçãos em cada lar, em cada coração, no seio de cada família. Eu te peço, meu Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.